Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Vaikra. Ele chama, vamos iniciar o livro de Levítico, ok? Essa Parashá, ela vai de Levítico 1 até 5:19. E, obviamente, nós vamos estar imergindo no mundo dos sacrifícios, tá? E nós vamos fazer esse mergulho, essa imersão, e vamos tentar dar uma olhada em algumas coisas relacionadas aos sacrifícios. Por quê? Todo sacrifício, ele pressupõe uma introspecção. Ele fala sobre uma mudança, uma transformação interior do homem. E a Torá e a lei judaica, ela pressupõe, tá, que um sacrifício ele seja acompanhado de techuvá, de arrependimento. Então, na realidade, o sacrifício, por ser algo muito profundo, ele aponta para uma realidade. Se eu não fizer isso da forma correta, não houve expiação de pecado. Hoje, os sacrifícios são feitos através das nossas orações. E podemos então conectar isso com uma outra realidade. Se a nossa oração não for feita com arrependimento, se nós não pedimos perdão de forma genuína, não haverá perdão. Você entendeu isso? Então, para a gente iniciar o livro de Levítico, nós precisamos compreender que há uma necessidade de arrependimento. Não dá para a gente pegar simplesmente dizer assim, olha, eu vou orar aqui, vou pedir perdão e está tudo certo. É necessário haver uma kavaná, uma intenção de coração correta. Não dá para mim simplesmente chegar e pedir perdão para o Eterno. E isso se refere também, eu quero deixar claro, ao pedido de perdão que eu tenho que fazer ao meu próximo. Não adianta eu chegar e falar, você me perdoa. Eu faço alguma coisa de errada com alguém e chegar, se me perdoa porque eu fiz errado e tal. Obviamente, a pessoa que está ouvindo esse tipo de declaração sabe que isso é uma mentira. E ela vai entender o seguinte, ele não quer pedir perdão. Ele está tentando aqui se justificar de uma situação para ele ficar bem. Para ele poder dizer para todo mundo, eu pedi perdão para fulano, já me consertei. Não é assim. Eu gostaria de mostrar para você algo que está dentro da raiz da palavra sacrifício, tá? Que na realidade essa palavra traduzida por sacrifício aqui, ela é uma oferta de sacrifício. E essa palavra oferta, korban, ela significa chegar perto, se aproximar a ponto de se chocar com alguém e de se entrelaçar. Bom, então, todo sacrifício que não seja uma expressão em que eu me aproximo do Eterno, é uma abominação. Ele não aceita. Trazendo isso para o campo da oração, toda oração que não é feita, então, com o objetivo primeiro de eu me aproximar do Senhor, ela não é aceita, ela é rejeitada. Aí você vai falar assim, mas por que isso? Por quê? Por que eu tenho que orar me aproximando do Eterno? Isso é uma coisa óbvia, irmãos. Mas algumas pessoas ainda se questionam sobre isso. A oração, ela precisa apontar por um caminho, o da minha aproximação do Eterno. Porque quando eu oro ao Eterno, em nome de Yeshua. Essa oração precisa, então, me reconectar com Ele. Por isso, quando o livro de Levítico mostra os sacrifícios,
Ele está querendo dizer o seguinte: olha, eu, através de um sacrifício, vou me reconectar com o Eterno. Porque em algum momento lá eu fiz uma besteira e me separei do Eterno. Aí, o profeta Isaías declara que os nossos pecados, ele fala isso no plural, fazem separação entre nós e o Eterno. Se houve uma separação, é necessário haver uma reaproximação, a ponto de nós nos fundirmos com o Eterno novamente, através do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Para que isso aconteça, eu preciso, então, me arrepender. Veja como o arrependimento ele é um ingrediente básico para que eu possa me reaproximar do Senhor. Então, eu tenho que reconhecer o pecado. Depois de reconhecer o pecado, eu preciso olhar e dizer assim: Senhor, eu quero voltar. Eu preciso ter uma intenção de voltar. Voltar abandonando aquele pecado. E aí eu tenho que me apresentar diante do Senhor de forma humilde. Nós nos lembramos de uma parábola que Yeshua conta de duas pessoas que foram orar. O fariseu e o publicano. Então um chegou diante do Senhor e falou: porque eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu dou minha oferta, eu jejuo, porque eu sou uma pessoa muito correta, viu, Senhor? Então se eu precisa fazer as coisas para mim, eu aqui determino que o Senhor faça isso, aquilo e aquilo outro. Já o outro chega diante do Senhor de uma forma completamente diferente. Pai, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, injusto, mas olha, me ajuda aqui. Isso eu estou parafraseando para você poder entender. São duas posturas completamente diferentes. Quando o profeta Isaías diz que o Senhor está farto dos sacrifícios, não é que o Senhor não quer que nós nos arrependamos, mas o povo estava naquela época fazendo sacrifício com uma intenção errada. Eu pequei? Tá bom, eu tenho que levar o sacrifício, vou lá levar qualquer coisa. Por isso que o profeta Isaías, falando em nome do Senhor, ele pergunta assim: vocês acham que eu preciso de sacrifício? Vocês acham que eu bebo sangue? Que eu como carne de animal? Por que isso está acontecendo? Nós precisamos entender isso, irmãos, nesse âmbito, porque a Torá aqui, ela vai dar um ensinamento que ele deve ser interiorizado e vivenciado. Porque, veja bem, não adianta nada a gente chegar num determinado patamar de conhecimento que a gente se transforme num povo como estava na época de Isaías, na época do templo. O que estava acontecendo? Estavam fazendo no automático. Eu pequei, vou lá. Eu errei, vou pedir perdão aqui. Eu isso, eu aquilo. Então, a pessoa, eu sei que eu tenho que fazer isso, e vou e faço. De qualquer jeito. Só que a Torá determina que não é assim. Precisa haver uma intenção correta no nosso coração, para que esse sacrifício ele nos reconecte com o Hakadosh Baruch Hu. Por isso, existem essas modalidades de sacrifícios aqui, que são fundamentais para a gente entender o nosso relacionamento com o Senhor. Entende? Se não for assim, irmãos, a nossa oração, que hoje representa o nosso sacrifício, ela não vai ter efeito, ela não vai causar eco na eternidade. E aí, muita gente fala assim: não sei por que o Eterno não responde a minha oração, e o fulano ora e rapidinho ele recebe resposta. Será que a resposta à nossa pergunta não está na nossa postura incorreta? Será que as nossas orações não estão sendo feitas de forma egoísta? Será que tudo isso não precisa ser revisto? Essa é a pergunta que nós iniciamos no livro de Levítico. Tá?
Tem uma oferta chamada holocausto, olam, que essa oferta expia o pecado. E como é que isso acontece? Tá? A punição mais rigorosa de qualquer pecado é a separação da alma da nossa conexão com o eterno. Então isso, para quem ama ao eterno, é apavorante você dizer que você se desconectou da sua origem. Porque o que você perde? Você perde, principalmente, direção, o rumo. Você fica tateando sem saber o que fazer. E quando alguém é punido é porque essa pessoa ou cometeu um pecado que foi feito de forma não intencional, ou então o pecado que é cometido de forma intencional. Para ambos os pecados, precisa haver uma reparação, tá? E aí nós vamos entender que a punição ela é diferente de um para o outro, mas ambos cabem punição. Quando a gente fala de holocausto, ele tem um elemento de expiação, por isso tem que se confessar o pecado que se cometeu. Aqui na Torá, acontece um negócio bem interessante. O que ocorre aqui? O pecador, ele levava o sacrifício, então pressupõe que tem um custo, tem um preço. Todo pecado tem um preço. Imagine se fosse hoje. Pecou, tem que levar um cordeiro, tem que levar um boi, tem que levar uma cabra. Eu não sei o preço de um cordeiro em pé, mas a última vez que eu tinha visto estava por volta de R$ 1.500. Então você imagina que pecado caro é esse. Uma cabra deve ser menos, um boi bem mais. Então você imagina o preço que teria que se pagar por um pecado. Aí você deve estar me ouvindo aliviado e dizendo assim, ufa, ainda bem que eu não tenho que fazer isso. Se eu só orar, eu resolvo o problema. Só que tem um custo espiritual isso. Mas o que eu estou querendo te mostrar é que há um custo envolvido no pecado. O pecado, ele gera uma consequência. Naquela época, a pessoa tinha que ir até o rebanho e pegar o melhor animal do rebanho para poder oferecer ao Eterno, porque não podia oferecer qualquer coisa. Aí você vai ver que o custo do pecado te traz um ônus, uma perda daquilo que você tem de melhor. Olha só que coisa terrível que é o pecado. E aí a gente começa a entender um pouco mais, tá? Que esse pecado, ele é uma contribuição para tirar algo de mim, e aí eu vou ter que contribuir com o meu melhor para me reconectar com o Eterno. Puxa vida, que coisa terrível. E quando nós falamos do olam, que é a oferta plena, a oferta total, ela era colocada sobre o altar e queimada completamente. E ela representava um movimento ascendente. Quando o holocausto era colocado sobre o altar, ele iniciava a ser consumido pelo fogo e ele ia subindo. Essa subida dele significa que o indivíduo que pecou, ele estava como se subindo degraus de uma escada para ascender, subir de volta e se reconectar ao Eterno. Isso porque ele tinha feito tudo certinho. Aqui na Torá, a intenção de coração deveria ser correta para que essa subida, passo a passo, pudesse reconectar o homem ao Eterno. E aí, para isso acontecer, tem que superar o quê? O ego. Aquela coisa assim de
Ah, mas eu tinha razão quando eu fiz isso, porque eu tinha uma necessidade quando eu pequei. Anulou o sacrifício. Não adiantou nada o sacrifício. Quando uma pessoa ora, fala assim, ah, Senhor, eu fiz aquilo, porque eu precisava fazer, eu falei mal do fulano, eu pequei contra o ciclano, eu bati naquele, porque eu precisava colocar tudo para fora. Adiantou orar? Na realidade, o que essa pessoa fez, ela liberou uma série de reclamações e enviou para a sala do trono, mas isso não é uma oração. É como se fosse um bilhete falado, é uma mensagem, né? Vamos colocar isso no nosso contexto. É uma mensagem de WhatsApp falada, que foi enviada, com uma série de reclamações que vai ser escutada e não vai adiantar nada, porque a pessoa está expondo aquilo que ela sente em relação a algo que ela fez, que a Torá considera como pecado. Você entendeu isso? Então, não adianta. E eu queria que você entendesse uma coisa. O ímpio é tratado de uma forma. A pessoa que o Senhor já sabe que ela vai ser condenada, ele trata de uma forma. Como assim, Rabino? Como é que o Eterno vai fazer um negócio desse? É porque ele já viu o futuro, ele já sabe o que vai acontecer. Então tem gente que o Senhor já sabe que se ele investir tudo nessa pessoa, não vai adiantar porque ela vai se perder. Então o que o Eterno faz? Ele trata com rigor o justo e com brandura o ímpio. Por quê? Porque o ímpio não vai adiantar mesmo, ele vai para o inferno. O justo não. Então o que o Senhor faz com o justo? Ele trata ele com rigor. E a tradição diz que o Eterno é rigoroso com os justos até a largura de um fio de cabelo. Para você ter uma ideia de como o Senhor trata o justo. E por que isso? Porque o desejo do Senhor é aperfeiçoar o justo enquanto nós estamos aqui. É trazer para o justo uma conotação de santidade. Para quê? Para que o justo possa ser aperfeiçoado aqui com o objetivo de receber a recompensa no Olam Rabá, tá? Porém, mesmo assim a palavra diz, não há homem justo no mundo que faça o bem e não peque. Mesmo o justo vai pecar. Você está entendendo? Só que o pecado do justo, ele tem uma conotação diferente do pecado do ímpio. Ah, Rabino, mas o justo peca diferente do ímpio? Não, mas ele é punido de forma diferente. O justo peca porque ele deixa de vigiar, porque ele deixa de dar atenção a alguma coisa, escorrega e acaba pecando. O ímpio não. O ímpio, ele planeja o pecado. Você está me entendendo? Então tem gente que vai construindo uma situação para que ele possa pecar. Então isso é diferente do justo. O justo, ele às vezes, por uma falta de atenção, peca. Rabino, me dá um exemplo disso. Vou te dar então. Por exemplo, nós sabemos que a gente não pode... Vamos usar uma coisa aqui que é muito comum. Falar mal de ninguém, que a gente fala de Lashon Hara. Aí, a gente evita falar mal de alguém e até de ouvir. Porque até ouvir faz mal. Então o que a gente faz? A gente procura se preservar disso. Aconteceu uma situação que você estava com uma pessoa e de repente essa pessoa começa a falar mal de alguém e você, poxa, é verdade, porque ele é assim mesmo, blá, 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 blá. Você pecou junto com a pessoa. Por quê? Deixou de vigiar. Na hora você podia ter dito, fulano, peraí, vamos mudar de assunto? Não queria falar sobre isso, até porque eu acho que a outra pessoa não está aqui para se defender e tudo, então vamos deixar para lá. Esse tipo de pecado é o pecado do justo, que ele acaba por um momento de falta de atenção, ele acaba pecando. Você entendeu? Então tudo isso está incluído na punição do justo, que o justo ele é... O Espírito Santo, o que ele faz? Ele já dá aquele insight, ele diz assim, você tá pecando.
olha o que você está fazendo. E ele vai pedir perdão, ele vai se arrepender quase que imediatamente. Por quê? Porque o Espírito Santo vai falar com ele, porque o Senhor quer nos manter limpos. Entende isso? Por que o livro de Vaikra, de Levítico, ele é tão importante? Porque ele vai normatizar isso para nós. É como se ele fosse, tá? Vou usar uma analogia aqui, como se eu estivesse usando um potente detergente para fazer o que com o nosso pecado? Purificar. Esse detergente se chama o sangue de Yeshua, que aqui é simbolizado pelo sangue dos animais. Animais puros, animais perfeitos, animais inocentes que vão morrer em lugar do pecador. Olha só que legal isso. Por isso é que quando a Torá vai falando sobre isso, ela vai fazendo determinadas injunções. E para que eu possa andar direitinho, eu preciso olhar e dizer assim, peraí, eu não posso fazer essa besteira de novo. Eu não posso cair nessa armadilha de Satanás de novo. Porque, irmãos, essa falta de vigilância produz algo terrível. Peca, 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 e vai ter sempre que pedir perdão pela mesma coisa. O objetivo do Espírito Santo é que nós abandonemos esse tipo de pecado. Entendeu? E qualquer coisa que venha nos causar mal-estar espiritual. Porque o pecado, irmãos, ele realmente cobra um preço. Ele vem sobre nós e misericórdia, ele acaba trazendo algo assim que é terrível sobre a nossa vida. Então, uma das coisas que eu acho que é muito interessante no livro de Vaikra é que o Senhor nos chama à santidade. Ele é eu poderia dizer também que ele é o livro do chamado. Por quê? Porque ele nos chama, nos convoca a termos uma vida pura. Por quê, irmãos? Porque tem um palco que está montado já, tudo está preparado para um grande evento. E esse evento é aquele evento que reconecta os santos, os chamados pelo Senhor, com o seu Criador. Então, quando eles vão fazer sacrifícios no tabernáculo, eles na realidade vão estar fazendo algo que simboliza essa conexão celestial. Lógico que você se lembra que Moshe subiu até a eternidade para pegar um modelo do tabernáculo que está no céu para vir para a terra. Então, se tem um tabernáculo no céu, isso significa que o que eu estou fazendo aqui, eu estou preparando a minha vida para algo maior que está lá. Você entende isso? Então, quando o homem ele fazia um sacrifício ao Eterno, ele estava dizendo o seguinte, eu faço parte do enredo de tudo isso que está acontecendo no universo. E eu sou parte importante disso. Porque o Senhor se preocupou tanto comigo, aí nós estamos falando de Israel, se preocupou tanto comigo que o Senhor me deu um modelo que tem no céu, para mim construir na terra, para que essa conexão ela não seja imaginária, ela seja uma conexão real. E aí, eu queria te mostrar uma outra coisa. Essa conexão era tão real que o Senhor acendeu o fogo que estava no altar a partir de algo que desceu dos céus. Não foi um fogo comum. Foi um fogo de um altar celestial que desceu para acender o altar terreno. Só que mais do que isso, havia uma coluna de fogo no tabernáculo. Lá no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, tinha uma coluna de fogo que subia e havia uma nuvem sobre eles.
Você está entendendo que quando eu falo de palco montado é porque um espetáculo estava acontecendo, um espetáculo de conexão do céu e da terra. Mas eu fui chamado para um alto sacrifício, eu tenho que olhar para mim, para dentro de mim e falar assim, pequei. Meu pai, eu estou apavorado agora porque eu pequei, eu preciso voltar e me reconectar com o meu Criador. Como é que eu faço isso? Lá eles tinham que oferecer um corbão. Aqui eu e você temos que orar e pedir perdão com um kavaná, com a intenção correta de coração. Por quê? Porque nós estamos para participar de algo ainda maior. Por isso nós precisamos entender o seguinte, as coisas vão acontecendo e o Senhor está nos aperfeiçoando. Ele está descortinando diante de nós a nossa missão aqui no mundo. Mas eu e você temos que estar aberto para ouvir esse chamamento, e o livro de Vaikra vai fazer isso, vai nos chamar à santidade para que nós possamos participar disso de forma ativa e não passiva. Eu estou vendo as coisas acontecerem e estou aqui batendo palminha. Não, não, não. Eu estou participando, eu estou sendo um agente quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu me arrependo, quando eu estudo a palavra do Eterno, me reconecto com o Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo, com o Yeshua e com o Pai. Ufa! Você entendeu isso? Então, isso aqui é algo que nós precisamos fazer. Essa aproximação aqui, quando eu me aproximo do Eterno e de outras pessoas, isso se chama Kiruv. Kiruv, aproximar o outro. Então Kiruv compartilha dessa raiz de Korban, que é o sacrifício. Então, quando nós ouvimos o chamado do Eterno, e nós acabamos passando isso para outras pessoas, ensinando outras pessoas a santidade, nós estamos criando uma conexão com o Eterno, uma conexão com o nosso irmão aqui, com o nosso semelhante aqui, com o nosso próximo, e estamos distinguindo entre o bem e o mal. Você entendeu? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está entendendo que a nossa missão aqui é muito maior do que aquela de simplesmente passar pela vida. Nós não vamos só passar pela vida, nós vamos ser agentes de mudança e de transformação nesse mundo. Por isso as coisas acontecem de forma cíclica. Nós estudamos a Torá em ciclos. Por quê? Porque é necessário que a cada ano de estudo de Torá nós possamos retificar, restaurar alguma coisa que foi quebrada. Então agora, qual é a retificação que nós temos que fazer? A nível de pecado. E implementar a santidade por outro lado. Olha só como é espetacular tudo isso, e nós precisamos andar de tal forma que tenhamos condições de implementar isso na nossa vida. Tá entendendo? Então, quando a gente pega na Torá e fala assim, por que tinha que ser oferta de animal? Qual que é a relação que o animal tem comigo? A tradição judaica diz que há uma relação entre as nossas emoções ou os pensamentos internos, eu digo, tá? Então, o que a gente precisa entender aqui? Eu vou fazer uma relação rápida aqui com os nossos patriarcas, só para a gente entender. O nosso querido comentarista Rashi, ele explica que o touro e a vaca, eles correspondem a Avraham, que é o atributo de bondade. Porque você vê que o touro e a vaca, os mansos, obviamente, tá? Eles são bons, eles mostram pra gente essa bondade, essa mansidão que eles têm. Já a cabra, ela tá ligada a Yitzhak, que é a admiração e a força que ela tem. E a ovelha corresponde a Yaakov, que é a beleza e a misericórdia.
Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, o touro, ele representa a retificação da alma de alguém. Por quê? Porque o touro ele costuma atacar, tá? Tanto que você vê que é um atributo de superagressividade. A gente lembra do quê? Das touradas, que ainda hoje existem no mundo. Então, por conta disso, nós temos o quê? Nós temos a retificação através do touro, tá? E a ovelha, ela representa aquele desejo não controlado, aquele traço negativo da permissividade, ou seja, eu posso fazer qualquer coisa que não tem problema, eu posso ter um desejo e satisfazer o meu desejo. Quando uma ovelha era levada como sacrifício, era para retificar esse traço negativo, tá? Essa falta de controle, falta de domínio próprio. Aí, nós vamos nos lembrar do Ruach HaKodesh. Nosso querido irmão Rabino Shaul, ele fala que um dos traços do fruto do Espírito é domínio próprio. Então, o domínio próprio, ele tá ligado com a ovelha, tá? Com esse cordeiro. Por quê? Porque é para retificar isso. Então, quando Yeshua entra na minha vida e deixa o Ruach HaKodesh me conectando com ele, o que ele está querendo dizer? Eu quero controlar os teus impulsos negativos, esse teu desejo pelo pecado, essa permissividade que você tem dentro de si, que você fala assim, ah, não tem problema. Quantas vezes nós não ouvimos isso, irmãos? Pessoas falaram assim, ah, não tem problema fumar, ah, adulterar, ah, não tem problema. Falar mentira, ah, não tem problema. Quantas pessoas já disseram isso? E é justamente isso que esses sacrifícios vêm para poder quebrar e retificar. Você vai falar assim, mas Rabino, eu sou crente. E daí? Isso são heranças que nós trazemos de lá de trás, do passado, e que precisam ser superadas, isso precisa ser quebrado na nossa vida. Não adianta eu dizer, eu sou crente. O fato de nós sermos crentes em Yeshua é muito bom, mas não é suficiente. Porque ainda demanda que nós precisamos ter coisas em que nós vamos ter de ser transformados. Você entendeu? Então, quando a gente fala sobre isso, nós temos que entender o seguinte, voltando lá para trás, para nossa mente hoje, é estranho a gente falar que o pecado tem um preço. É estranho a gente falar assim, ó, volta lá atrás, tenta mentalizar isso e voltar lá atrás por um instante para você entender que você tinha que ir no seu rebanho pegar um animal para você levar para sacrificar. Você está entendendo? Então, tudo isso tem um custo. E a gente precisa, então, pedir ao Senhor misericórdia, porque hoje nós não precisamos pagar esse preço tão alto, financeiramente falando. Mas é necessário um genuíno arrependimento. Eu tenho que desistir de pecar, eu tenho que desistir de uma faceta da minha vida para que eu possa, então, alcançar esse perdão. Lembra de uma coisa? Quando o sacerdote queimava aquele animal como uma oferta completa, o papel do pecador era ficar observando e pensando o seguinte, misericórdia. Olha o que teve que acontecer, um inocente teve que morrer por mim, por uma besteira que eu fiz, por um pecado que eu cometi, um animal meu, que eu cuidava, que eu amava, que eu alimentava, agora morreu no meu lugar. De certa forma é bom, porque a pessoa não morre, mas houve um custo. E o pecado hoje traz esse custo. É inacreditável você olhar e falar assim, mas a palavra diz que aquele sacrifício subia como um cheiro suave. Como que carne queimada, ossos, a pele do animal, vai ter uma fragrância agradável? Como assim? É que quem sentia esse cheiro não éramos nós, era o Eterno. E voltando, quando nós fazemos a coisa certa,
em oração, ela sobe até a presença do Eterno como um cheiro agradável, cheiro de arrependimento, um cheiro de justiça, de restauração. Era esse o cheiro que o Eterno sentia. Por isso que esse livro, ele é tão importante a gente entender a mecânica dele, o passo a passo dele. Porque, como eu disse para você, ele nos chama, ele nos convoca à santidade. E isso é um passo que eu e você temos que dar. A gente não tem como você falar assim, faz isso por mim. Vai lá e pede perdão por mim. Ou ora aqui para mim ser perdoado. Como assim? Quando a gente vai na igreja, a gente costuma orar pelas pessoas no final, né? E às vezes vem coisas assim muito interessantes que as pessoas falam assim, olha, você podia orar para me alcançar isso, aquilo, outro. E tem hora que eu digo para a pessoa, mas eu não posso orar por isso, é você que tem que fazer. Você entende? Existem coisas, irmãos, que não é só a oração, é a oração mais a nossa ação. Por isso é necessário que nós possamos entender esse ciclo aqui de Levítico, da importância da minha ação em direção ao Eterno, da continuidade da minha vida. Porque aí eu vou continuar uma vida debaixo de obediência e debaixo de bênção, porque a obediência traz a bênção. Lógico que tudo isso não é automático. Não é você virar uma chavinha e agora eu estou sendo abençoado. Isso vai vir gradativamente, mas quando nós mantemos o padrão, isso começa a acontecer de forma contínua, ou seja, as manifestações do Senhor com os justos, ou na vida dos justos, ela é diferente. Quando acontece alguma coisa com o justo, é porque o Senhor quer retificar ele, quer restaurar, ou então o Senhor quer expiar alguma coisa na vida dele. Para quê? Para que ele seja colocado num patamar acima. Porque eu estou caminhando para o fim agora, eu queria te falar uma coisa. O Senhor disse para Israel que ele queria um santuário para que ele pudesse habitar entre eles. Nós nos tornamos esse santuário. Você imagina que o Criador dos céus e da terra habita em nós. Está aqui dentro. O que ele tem acesso? A tudo. Inclusive aos meus pensamentos. O que ele quer fazer? O santuário dele pode estar imundo? Você já sabe a resposta. Não. O que ele vai fazer então? Ele vai nos limpar de dentro para fora. Entendeu? Então, a tradição judaica, mas precisamente o livro do Zohar afirma o seguinte: quando o pecado for subjugado, então a glória do Eterno, a luz de Sovev Kol Almin será revelada em todos os mundos. Isso significa que haverá algo diferenciado na nossa vida de dentro para fora. Essa luz daquele que vive e reina para sempre vai ser revelada em todos os mundos. Por quê? Ela vai vir da eternidade até nos alcançar aqui e vai influenciar a vida das pessoas. Por isso, amados, é tão importante nós compreendermos isso. É tão importante a gente entender que quando a gente está falando sobre isso, nós estamos falando sobre algo que é extraordinário. Haverá uma luz brilhando em nós de dentro para fora. E só para mim encerrar aqui, a palavra luz em hebraico, or, ela aparece 5 vezes no livro de Bereshit. E elas representam toda a Torá. Primeiro, quando o Eterno disse, haja luz. Então, aqui representa o livro de Bereshit. O livro de Bereshit é um livro que mostra a luz sendo criada. Depois, e houve luz, trazendo o povo judeu para fora de ousadia. Ou seja,
eles dando o primeiro passo na libertação, o livro de Shemot. Aí, Hashem viu que a luz era boa, dando leis aos filhos de Israel, representando o livro de Vaikra. Deixa eu parar aqui um momento. Hashem viu que a luz era boa, então o mandamento é bom, porque ele é luz. O salmista diz isso. Se o mandamento é bom porque ele é luz, significa que quando eu obedeço o mandamento, uma luz brilha, resplandece dentro de mim. Você entendeu isso? Olha só que coisa bacana que é isso. Por quê, irmãos? O Levítico, de novo, ele está normatizando santidade, e santidade gera luz. Através da obediência das leis e mandamentos. Por isso é que a gente precisa tanto de obediência para a luz resplandecer para fora. Amém? Que nós possamos fazer isso e que nós sejamos assim, que a nossa luz brilhe longe através da obediência aos mandamentos do Senhor, em nome de Yeshua. Todarabá. Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações, espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Beshem Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém, amém.